som e imagem estão ok, né? Posso até baixar essa tela aqui para não me atrapalhar. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Como estão todos? Como estão vocês? Prazer estar de novo aqui conversando um pouquinho com vocês. Show, vamos lá. O Gui já mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Luana, boa tarde. Gostaria de perguntar se existe alguma forma de blindagem contra o dia de fúria. Ou como dizem, o tilt. Ontem aconteceu comigo. Ai, ai, ai. Já fazia um tempo que isso não acontecia. Não estou falando de loss. Isso eu consigo lidar. O que aconteceu ontem foi um dia atípico que eu tenho vontade de quebrar toda a minha conta. Meu operacional vai para o espaço e paro de operar como um profissional e viro um doido. Como eu posso blindar esse gatilho? Eu sei qual... Isso que eu ia te perguntar, qual que é o gatilho, Gui? Eu sei qual foi o gatilho que tudo começou. Foi quando eu errei o número do lote. Foi na tecla, não por ganância nem nada. Aonde vi meu lucro indo e como vi que tinha errado, permaneci na operação. Foi aí que começou tudo. Fiquei cego e comecei a fazer médio, provavelmente, né? Esses gatilhos que nos deixam cego, tem alguma forma de blindagem contra isso? Eu sempre me preparo bem, medito e etc. Sigo minha rotina, atividade física e etc. Mas como se preparar para isso, se nesse momento você não pensa, não enxerga e vira um louco? Se puder responder, fico grato. Vamos responder sim, tá? Com certeza. Seguinte, Gui, tá? A primeira coisa que eu ia te falar é que é importante a gente identificar qual é o gatilho. Não existe uma estratégia, não existe alguma coisa que a gente consiga blindar todos os gatilhos e tirar o emocional da jogada. Não existe isso, senão a gente... E se isso funcionasse no mercado, a gente programava um robô e estava rico. Mas não funciona, né? Tem que ser pessoa tomando as próprias decisões. Estou tomando um cafezinho. E aí, o principal é primeiro identificar o gatilho. Você me disse que já identificou. No caso, foi a questão do erro. Mas é só o erro em si ou é não aceitação da perda? Tá? Porque uma coisa é eu errei e eu não admito errar. Outra coisa é eu estava no lucro e agora eu estou devolvendo para o mercado aquilo que o mercado já havia me dado. Você falou que você aceita bem o loss, você disse assim, eu lido bem com a perda, o loss. Se estopou a operação, ok, beleza. Se eu perdi o loss do dia, ok, vou parar, beleza. Quanto a isso eu aceito. Mas esse é um tipo de perda, né? É a perda daquilo que eu tenho. Outra relação é a perda daquilo que eu acabei de ganhar. Então, a gente tem que tentar identificar, tentar entender se isso está relacionado com o eu não me permito errar ou eu não permito devolver para o mercado aquilo que eu ganhei. Talvez, até pelo contexto, eu estou falando essas coisas, né, para todo mundo pensar no seu caso, mas talvez no seu, pelo contexto que você me falou, esteja mais relacionado à questão do erro. E aí você pode analisar como é isso também em outras áreas da sua vida. Você se permite errar? Na sua criação, como é que eram seus pais em relação a essa questão de erros? Enfim, qual foi a mensagem que você trouxe da sua infância? Porque muitas vezes, muitos dos nossos gatilhos, muitas das dificuldades que a gente enfrenta em relação ao mercado financeiro hoje, elas são oriundas de comportamentos, de crenças, de situações que a gente traz desde lá da nossa infância. E aí, muitas vezes, a gente precisa se dar conta, precisa entender isso para que a gente, então, possa mudar. Porque quando nós somos crianças, uma criança ela não tem o discernimento entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim. São outras pessoas, são os adultos, as mídias sociais, enfim, são outras, é alguém de fora que coloca isso nela. Tá? Só que muitas vezes isso não é a realidade, ou muitas vezes isso não condiz com os nossos objetivos, né? Não é condizente com os comportamentos que nós precisamos ter para atingir os nossos objetivos. E quando a gente entra na vida adulta, a gente tem o poder e a obrigação, na verdade, de se questionar, de questionarmos essas coisas que a gente traz desde a infância, a forma como a gente foi criado, as informações que nos passaram, as nossas crenças, para a gente perceber se isso realmente faz sentido para a nossa vida. Então, talvez você tenha uma mensagem de associação que você não pode errar, porque errar
não é só sinônimo de perder dinheiro. Errar é sinônimo de fracasso. Se você erra, você não vai conseguir o seu objetivo de ser trader, de conseguir tirar dinheiro do mercado. E aí, por isso, você não se permite errar. Então, tem que pensar um pouquinho nisso. Que nem você falou, poxa, tudo começou quando eu entrei com um lote diferente do meu. Mas não era simplesmente encerrar a operação no momento que você se deparou, que você tinha feito isso de errado e aí continuar a operar? Por quê? Por que você não parou? Por que você... Eu sei, Luana, porque era o meu irracional que estava operando. Legal, tudo bem, eu entendo o nosso automático, né, o irracional, nosso instinto primitivo de lutar ou fugir, ele de sobrevivência, ele toma conta da gente quando a gente está numa situação de perigo e ele entende que ele precisa agir, senão não vai ter outro jeito. Tá? Então é importante entender o que levou ele, tá? Qual foi a informação que levou ele a entrar em ação. Você disse, o gatilho foi eu ter entrado com uma mão maior do que eu estava acostumado a operar. Só que o porquê que você não admitiu o erro, não encerrou a operação e continuou a operar da mesma forma? Se você fizesse isso, o que você ia pensar de você mesmo? Seja sincero, essa resposta que você tem que encontrar. Se você realmente fizesse isso, encerrasse a operação naquela hora, com aquele financeiro, o que naquele momento você ia pensar de si mesmo? Porque aí você começa a encontrar as respostas para mudar isso. Conseguiu entender? O Gui está falando, geralmente quando acontece isso eu zero no dedo, mas ontem foi um erro no número do lote e eu quis deixar um pouco mais para zerar. E quando vi o tamanho do lote, não zerei. E foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou, né? Sim. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho disso, tá? Eu tinha pensado, programado outra coisa, mas vamos falar que está relacionado. Seguinte, às vezes a não aceitação do erro é o que provoca muitos casos de muito prejuízo no mercado financeiro. A gente está operando, a gente sabe conscientemente, ou se você não sabe, a partir de agora você vai estar, né, consciente de que não tem como acertar todas as operações, não é mesmo? Me digam na opinião de vocês, tem ou não tem como acertar todas as operações? O que vocês acham disso? Tem ou não tem? Não, né? Célio tá falando que não, Carlos que não. Impossível acertar todas as operações. E aí, os profissionais, traders profissionais que vivem do mercado já, que ganham muito dinheiro, eles acertam todas as operações? Não, né? Também não acertam todas as operações. Então, por que você se cobra acertar todas as operações? Por que você não se permite errar? Hein? Por que você não se permite errar? O Célio está falando, média de 70% de acerto. Acertar toda seguindo o operacional é impossível, mas o problema é quando, nesse caso, o operacional sai do controle. Você não está aceitando que você cometeu um erro de digitar um número maior e, consequentemente, uma perda maior. Nesse caso, eu acho que tem os dois associados, tá, Gui? É a questão do erro e da perda, que envolve o aumentar a mão, né? Mas por que você não se permite errar? Essa é a grande questão. Que informações você tem associado ao erro? O que para você significa errar uma operação? Não tente responder isso com o seu consciente. O seu consciente sabe. A grande questão é qual é a informação que está gravada no seu subconsciente em relação a errar. Você se permite errar nas outras áreas da sua vida? Você se permite errar na criação dos seus filhos? Se você tiver filhos, você se permite errar na sua outra profissão que você tem? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas pessoas têm essa informação no subconsciente, uma associação errada com o erro. Elas associam o seguinte: se eu erro,
no mercado ou na vida, se eu erro, eu perco. Se eu erro, eu estou tendendo ao fracasso. Se eu erro, eu não terei condições de atingir o meu objetivo. Tá? Muitas vezes, como eu estava falando para o Gui, por trazer da sua infância, por trazer da sua formação, informações, né, dos seus pais, dos seus professores, dos seus mestres, de que você não poderia errar, você tinha que ser bom. E quem é bom não erra, sabe? Porque fulano só tira nota alta na escola, porque fulano é aluno nota 10, porque é o melhor aluno da classe, porque vai ser um profissional e tanto. E todas essas informações que nos dizem eu não posso errar. Se eu errar, eu falhei. Entende? Então é importante você pensar que informações que você tem no seu subconsciente em relação aos erros no mercado financeiro. O que para você significa errar uma operação? E aí a gente tem que tomar cuidado que perder dinheiro nem sempre é o errado quando a gente está falando de mercado financeiro. Perder dinheiro muitas vezes é o certo a se fazer. Como assim, Luana? Como assim? Tá maluca? Pensa só, você entra numa operação, tudo certo, aquela operação que se enquadra dentro da sua análise, da sua estratégia, perfeita. Você entra nessa operação, tudo certinho, e aí, de repente, por uma imprevisibilidade, o mercado vem contra. O mercado vem contra, o preço está contra você, está no negativo. E aí, o que é o certo e o que é o errado nessa situação? Hein? Vamos lá, galera. Quero ouvir de vocês. Nessa situação, nesse caso que eu descrevi aqui, o que é o certo e o que é o errado a se fazer? Você entrou na operação seguindo a sua técnica e a sua estratégia bem direitinho, e aí o mercado veio contra a sua posição. Você está no negativo. O que é o certo e o que é o errado a ser feito? Matheus está falando stop. O stop é o quê, Matheus? O Gui, certo. Manter a operação. Mas manter a operação até onde, Gui? O que realmente é o certo a fazer? E o que é o errado? Errado se apavorar. O Matheus está falando, gerenciamento de risco até a estratégia estar errada. Errado é ficar mudando o stop loss. Stop é no lugar dele. Então, gente, nessa situação, tá? O preço está vindo contra... Você entrou na operação exatamente conforme a sua técnica e a sua estratégia. Deu uma imprevisibilidade do mercado, um Twitter do Trump, o mercado veio contra. Veio contra você, você está perdendo dinheiro nesse momento. O que é o certo a se fazer? O certo é respeitar o seu stop, é não mudar o stop de lugar, é sair dentro do seu gerenciamento de risco, é aceitar a perda. Então, percebe que nesse caso, perder dinheiro é o certo a se fazer? Enquanto que o errado é permanecer na operação, independente se depois você ganhar ou se você perder dinheiro. Você consegue perceber isso? Mas será que é essa a informação que está no seu subconsciente? Sim ou não? No consciente é uma coisa, né, gente? O subconsciente é outra. Por isso que você tem que procurar ser o mais sincero. É aquela quando você hesita um pouco para responder, é porque não é essa informação que está no seu subconsciente. Quando o seu subconsciente e o seu consciente estão de acordo com a resposta, você responde rápido, sem titubear. Agora, quando existe uma incongruência entre eles, você hesita, você gagueja, você não fala com convicção, porque não é congruente. Então, muitas vezes, perder dinheiro não é sinônimo de errar. Quando falamos de mercado financeiro, vamos entender e deixar bem claro que perder dinheiro não é sinônimo de errar. Muito pelo contrário, muitas vezes é sinônimo de fazer o certo. Afinal de contas, nenhuma estratégia tem 100% de acerto. Então, se eu respeitei o stop, se eu estou operando segundo a minha técnica, segundo a minha estratégia e respeitando os meus stops, os meus limites,
Eu estou perdendo dinheiro nessa operação? Tô, mas eu estou operando certo, eu estou fazendo certo. O errado seria não aceitar esse stop. O errado seria querer mudar esse gerenciamento aqui para talvez evitar a perda. Então, a gente precisa mudar essa associação que a gente tem em relação aos erros e se permitir errar. Tá? Como eu falei para o Gui antes, Gui, ontem errou, beleza, entrou com a mão maior. Poxa, acontece, tá? Acontece, faz parte. Se permitir errar. E aí aceitar. A grande diferença, uma das grandes diferenças entre quem está no mercado financeiro de forma profissional e quem está como amador ou ainda está no caminho, é o seguinte, profissionais também erram. Até aí é igual, profissional e amador também erram. Profissionais às vezes também causam erros bobos. Você pode olhar para grandes profissionais em qualquer área, erram. E às vezes alguns erros que você diz, cara, eu não acredito, ele não podia ter errado dessa forma. Por que não? Ele é um ser humano, entendeu? Tipo assim, olha só, pensa um jogador de futebol assim, o cara que... Fala aí no chat, o jogador de futebol que vocês mais admiram, assim, o cara que vocês acham que é top. Não adianta eu dizer porque eu não entendo nada de futebol. Então me falem vocês aí. Quem que pra vocês, o Messi? Quem que pra vocês é? Quem mais? Cristiano. Agora tô gostando, tá vendo? Ó, as respostas assim, ó, bate pronto. Cristiano Ronaldo, Messi. Agora você me diga, Cristiano Ronaldo, Messi, erram ou não erram? Erra uma jogada? Erra um passe? Talvez seja bem pouco. Talvez o percentual de acerto deles seja 90%. Mas eles erram. E aí? O que acontece? A grande diferença é que quando eles erram, eles admitem logo o erro, tipo, não deixa aquilo influenciar o comportamento deles e seguem adiante, continuam agindo como profissionais, não se deixam abalar por um erro. Por quê? Porque eles se permitem errar, eles não ficam se martirizando porque eles erraram, eles procuram sempre melhorar, mas eles se permitem errar, faz parte, são seres humanos. Então essa é a grande questão, Gui, ontem. Ok, errei, foi um dia ruim, beleza, aconteceu, entende? Ah, não fica se martirizando por conta disso. Aceita, tipo, entende o que aconteceu, tenta melhorar para a próxima, né? Tipo assim, aceita que isso faz parte, que talvez clicar na boleta errada, compra quando é venda, para quem está começando principalmente, né, Gui? Eu sei que você já tem mais tempo aí, mas essa de, poxa, digitei o número errado, quando eu vi estava posicionado maior do que eu queria, faz parte. Assume logo o erro, tipo, se livra dele, que é sair logo da operação, e aí você bota a cabeça fora da piscina, tá se afogando, bota a cabeça fora da piscina, respira, traz a racionalidade de volta, e aí você consegue continuar. Então, percebeu que errou? Ah, entrei na operação de venda e era compra. Sai logo, entendeu? Sai logo. Por mais que, tipo, mas tá dando dinheiro, mas não era essa análise que você tinha feito, sabe? Talvez tenha sido só aí um respiro do mercado. Então, sai da operação, retoma o seu racional e aí você continua a operar, tá? Para quê? Para que você admita o erro. E aí sim você consiga agir depois dele. E aí outra coisa é a gente mudar um pouco a nossa percepção do tipo eu nunca erro. Tipo, tem uma frase, se eu não me engano, é do Nelson Mandela, que fala isso, assim, ó. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Tá? Da mesma forma, você pode pensar, eu nunca erro. Tá? Assim, ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, é transformar os seus erros em aprendizados. Beleza, eu errei, mas o que eu aprendi com isso? Poxa, que nem eu Gui ontem. Poxa, eu aprendi que se eu ver que eu tô numa operação com uma mão maior, cara, eu tenho que zerar na hora. Não importa se eu tô ganhando ou se eu tô perdendo dinheiro. Eu aprendi que se eu vi que tá ali o número errado, não era esse que eu queria, saio fora, independente do resultado. Por quê? Porque eu sei que eu não tô preparado para lidar com essa situação ainda. Porque eu sei que isso pode virar uma bola de neve, pode causar um descontrole emocional, pode fazer o meu instinto primitivo entrar, né, no jogo e me impedir de agir de forma racional. Então eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Mudar um pouco essa relação a respeito dos erros, principalmente no mercado financeiro, mas é óbvio que a gente pode levar isso para a nossa vida também. Ah, o Gui falando, deu uma queda de luz aqui. Não vi se respondeu algo sobre a ideia do canal, do podcast.
Luana, me convida para um podcast no seu canal. Eu também tenho um canal. Podíamos falar mais sobre esse dia de fúria. Podcast eu não tenho canal de podcast não, Gui. Mas me manda mensagem no Instagram, no direct. Talvez a gente combine de fazer uma live, alguma coisa assim. A Cristina. Oi, Luana. Hoje estou numa reunião particular aqui com meu filhote. Passei só para dar um oi e um abraço a todos. Show, Cristina. Beijo grande para você, hein? Parabéns por cuidar da família. Isso também é muito importante. Dedicar tempo e energia para as outras áreas, né? A vida não é só mercado financeiro. Pessoal, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa questão de erro. Da imagem que tem a respeito de errar. Do quanto, se você se permite errar, se os erros atrapalham na sua performance, na sua capacidade de performar. Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Hoje eu ia falar para vocês a respeito mais de processo de evolução, de grandes perdas que talvez vocês tiveram no passado, mas eu vou deixar isso então para o nosso próximo encontro. Você acha que errar faz parte do meu emocional? Boa tarde! Errar faz parte. A grande questão é o seguinte, quando a gente fica com essa pressão muito grande de não querer errar, de não aceitar errar, isso causa um bloqueio muito grande, tá? É claro que a gente não tem que ser conivente com os nossos erros, tá? Não é isso que eu estou falando. Vou passar a mão na minha cabeça toda vez que eu entrar num dia de fúria, me sair do meu gerenciamento e tudo mais. Não é isso. A grande questão é que você esse sentimento de não se permitir errar, isso bota uma pressão muito grande em você mesmo. Você tem que acertar todas as entradas, você tem que acertar todas as saídas, você não pode perder dinheiro, porque perder dinheiro é igual a errar, e errar é igual a ser fracassado, e ser fracassado você nunca será um trader. Esse não se permitir errar é que é o problema, tá? Ele é pesado, ele bota uma pressão muito grande, e aí você não consegue executar as coisas como deveria. Você fica tenso, você fica preocupado com as perdas e você não consegue colocar em prática a sua técnica, a sua estratégia, tá? Então, olhar para o erro como parte, sim. Olhar para o erro aprendendo as lições que ele tem a nos ensinar, mas também não dá para ser conivente e não dá para colocar desculpa em cima disso. Deu para entender? Sim. Show! Alguém mais tem mais alguma pergunta? Não, eu agradeço. Quero saber se valeu. Valeu esse nosso bate-papo? Agradeço ao Gui, que trouxe esse assunto aí pra gente debater hoje. Você medita? O Gui tá perguntando. Sim, todos os dias. 10 minutinhos diariamente de manhã. Agradeço ao Gui por ter trazido aí esse conteúdo. Guiada. Não, Gui, a minha meditação eu faço em silêncio, tá? Mas eu tenho meditações guiadas para traders que aí vão trabalhar aspectos específicos, né? Ansiedade, medo, indisciplina, enfim, tudo mais. Você é muito esperta, conversa bem. Obrigada. Converso bem porque é um assunto que eu domino, né? Estudo e estudei muito já. Gui, se perdoa. Tá? Não fica com esse pensamento assim, se perdoa, faz parte, bola pra frente. Foi ótimo o dia de fúria do Gui. Tá vendo, Gui, como seu dia de fúria serviu aí, ó? Trouxe muitos ensinamentos, não só para você, mas para todo mundo aqui da sala. Ó, o Matheus está perguntando, o que você recomenda para sentir menos emoção em acertos e erros, manter o foco na estratégia sempre? O principal para isso, Matheus, é valorizar mais a disciplina do que resultado financeiro, tá? Porque aí você tira essa pressão do financeiro, a euforia quando ganha, a tristeza quando perde, e você foca mais em manter a estratégia, em manter-se disciplinado, tá bom? Ó, o Gui falou aqui de meditação. Meditação também ajuda muito a você se manter mais estável. Porque essa questão de altos e baixos, tá? Essa questão de ficar feliz quando ganha ou ficar um pouco sentido quando perde, isso é normal da nossa vida, faz parte. Tá? Então, assim, não tem como você ser aquele trader sem emoções no mercado financeiro.
Aí isso é até prejudicial. A grande questão é você tem que diminuir essas oscilações, tipo, a amplitude entre o seu pico de euforia e a sua depressão do loss, ela tem que estar mais reduzida aqui, tá bom? Ela tem que ser algo mais sutil, tá? A Vanessa, preciso de cura na indisciplina, por onde começar? Vanessa, faça um desafio com você. Pensa um pequeno hábito para você colocar em prática na sua vida. Um pequeno hábito. Se você ainda não tem o hábito de leitura, pode ser leitura 5 páginas por dia. Se você não tem o hábito de praticar atividade física, pode ser, sei lá, fazer um pequeno treinozinho em casa de 5 minutos. Pode ser em casa mesmo, não precisa nem ir para academia. Mas que você faça alguma coisa diariamente, por 30 dias. Tá? Se você fizer esse pequeno hábito diariamente por 30 dias, você vai ver que a sua relação na questão da disciplina vai começar a mudar. Ó, o Gui tá falando, quando eu comecei eu tinha esse problema aí de ansiedade. Aí caí de cabeça nos estudos e fiquei mais tranquilo. E foi lindo. Disciplina veio e foi ótimo. Preciso de umas meditações, me indica algumas. Lá no meu canal do YouTube tem uma meditação guiada para traders, que é bem legal, tá? E eu tô trabalhando num pacote de meditações, que na verdade já tem alguns alunos meus que usam, são super legais, são mais de 30 meditações guiadas para trabalhar tudo que é aspecto relacionado ao mercado. Nas próximas semanas já deve estar disponível, eu aviso vocês por aqui, tá bom? Outra questão para se proteger em relação a esses dias de fúria é você deixar na conta da corretora só o seu limite de operação do dia, né? Você deixa só a sua margem lá que você estipulou que é o seu limite de loss diário. Ah, Luana, mas dependendo do banco, né, óbvio. Ah, Luana, mas eu vou ter que pagar TED se eu tiver que transferir dinheiro de novo? Cara, vai sair muito mais barato você pagar esse TED de R$10 para transferir o dinheiro para a corretora do que você perder muito mais do que o seu limite de loss diário. Essa é uma técnica, uma estratégia muito boa para controlar dias de fúria, tá? Porque aí o fato de você ter que fazer a TED pode ser o ato que você precisa para dar uma respirada e trazer, né? Tipo, botar a cabeça para fora da água da piscina, parar de se afogar, dar uma respirada e trazer sua racionalidade de volta. Primeiro dia que participa, como é seu nome? Luana Schneider. Deixa eu botar aqui o canal no YouTube para quem ainda não acompanha. Tá? Para quem não acompanha, lá tem muito conteúdo, muito vídeo. E sigam também o Market Minds no Instagram, que lá tem praticamente diariamente tem conteúdo para ajudar a trabalhar esses aspectos mentais, emocionais e comportamentais, tá bom? Beleza, pessoal? Show de bola! Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Bom que vocês gostaram, eu também gostei, tá? Ó, um beijo grande para vocês. Excelentes operações para quem fica no mercado, para quem já encerrou por hoje. Um excelente aí dia. Tchau, gente!